Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém? Muito bom estar de volta aqui com os irmãos em Lambari. Minha filha, pai, tô com saudade de Lamba. Ela fala Lamba. Quando que a gente vai voltar para Lamba? Tô com saudade. Calma, filha. É muito bom estar aqui com os irmãos. E eu quero compartilhar uma palavra que está lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Eu vou pedir para que os irmãos fiquem de pé, para a gente ler esse texto e também demonstrar uma reverência a essa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do verso 19. Diz assim o texto: Havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele que desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não podem, e nem os de lá passar para nós. Então replicou o rico: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa, a casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrependem-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, quero pedir, Senhor, para que essa palavra, Senhor, impacte as nossas vidas, ó Pai. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, neste momento, possa, Senhor, abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para compreender o que acabamos de ler agora, Senhor. Senhor, não sou eu, o Lucas, que tem o poder de convencer qualquer pessoa que aqui está. Mas é a ação do próprio Deus que faz isso, ó Pai. O Senhor é quem convence, o Senhor é quem resgata, o Senhor é quem perdoa, o Senhor é quem redime,
o Senhor é quem age a nosso favor. Então eu peço, Pai, que nesse momento toda distração seja deixada de lado, para que a Tua palavra e o Senhor Jesus Cristo e o Teu ensino seja o centro desse lugar agora, Pai. Fala conosco através da Tua palavra, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Quem está contando essa história é Jesus. E Jesus não está contando uma parábola, conforme vários estudiosos afirmam. Jesus está narrando a realidade eterna entre dois homens. Um homem sem nome. Nós não conhecemos o nome dele. A única coisa que nós sabemos é que ele era um homem rico. Mas o outro homem, Jesus menciona o seu nome, que antes era reconhecido apenas como um mendigo, que ficava à porta da casa do rico. O nome dele, Lázaro. E Jesus vai narrar um acontecimento real envolvendo a vida do rico e a vida do pobre e doente. Para quem que ele vai narrar essa história? Para os fariseus. E por que ele vai narrar a história para os fariseus? Porque eles eram líderes religiosos hipócritas que amavam o dinheiro e colocavam um peso sobre o povo. Eles se achavam o cara. E Jesus direciona essa mensagem diretamente para eles. Mas ali também estavam presentes os seus discípulos e a multidão ouvindo o que Jesus estava falando. Mas direciona a mensagem para o fariseu, porque Jesus vai quebrar algumas crenças judaicas, que era muito comum na cabeça do judeu naquela época. Exemplo, riqueza. Versículo 19. Vamos explorar verso por verso. Versículo 19. Jesus vai começar a história dizendo o seguinte: havia certo homem rico, vestia de púrpura e de linho finíssimo, ou seja, ele não era rico, ele era riquíssimo. Ele tinha muito dinheiro, porque quem se vestia com esse tipo de roupa naquela época? Reis, imperadores, autoridades, não era qualquer pessoa. E Jesus faz questão de destacar essa informação. Homem riquíssimo. Todos os dias ele se regalava esplendidamente, ou seja, ele era um homem cercado de luxos, riquezas, banquetes e festas. Um homem sem problema algum. Só que Jesus, ele destaca a riqueza desse homem, não porque ser rico é um problema. O problema aqui não está na riqueza. Mas a questão aqui que Jesus quer evidenciar para os fariseus é o seguinte: na cabeça do judeu daquela época, eles pensavam assim: se um homem é rico, é bem-sucedido, é abençoado, logo Deus está com ele. E por que Deus está com ele? Porque ele é um homem justo, piedoso, temente ao Senhor, santo. Mas, depois mais à frente, a gente acabou de ler para onde esse homem foi. Ou seja, Jesus está querendo trazer
a seguinte situação. Primeiro, a sua riqueza não te salva. Segundo, o fato de você ser rico e abençoado não significa que Deus está com você. Já Lázaro, Jesus vai fazer um contraste. Olha só a situação de Lázaro. Verso 20 e 21. Havia também certo mendigo, um pobre miserável, chamado Lázaro, coberto de chagas, ou seja, ele estava doente, que jazia à porta, ou seja, ele ficava na porta do rico. E tudo o que ele queria era se alimentar dos restos que caía da mesa do rico. A doença dele era tão profunda que os cães vinham lamber as suas úlceras. Eu fico imaginando o cheiro que aquilo não estava, para a ponto de atrair os cães. E na cultura, na mentalidade do judeu, enquanto o rico era abençoado por ter uma vida piedosa, santa, temente, e por isso que ele tinha uma vida assim, na cabeça dele, Lázaro estava nessa situação porque ele era um pecador. Um pecador afastado de Deus, e ele estava amaldiçoado, e por isso que ele estava naquela situação. Então Jesus ele vai trabalhar com essas duas figuras. E olha só que interessante, né? Vocês lembram o que os discípulos perguntaram para Jesus quando Jesus estava caminhando e eles viram o cego de nascença? Vamos abrir lá. João, capítulo 9, versículo 2. Olha só como essa crença era muito forte na cabeça do judeu. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Na cabeça dos discípulos, ele tinha nascido cego porque ou ele tinha pecado, ou os seus pais tinham pecado. Percebe como que era a crença do judeu daquela época? Olha o versículo 8. Olha o versículo 8. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, ou seja, um pobre, miserável, perguntavam: não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Então Jesus ele vai quebrar essa crença, mostrando que o rico foi para o lugar de tormento. E o pobre, que aos olhos humanos era um amaldiçoado, era um pecador, ele foi para o seio de Abraão. Volta lá em Lucas 16, agora nós vamos ler o versículo 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Morreu Lázaro, morreu o rico. O que vai acontecer com todos nós assim que morremos, assim que o nosso corpo físico perder a vida? Vamos abrir em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Diz assim o texto: E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso
o juízo. O que vai acontecer com todos nós assim que morrermos? Juízo. E quando o texto fala aqui, assim como aos homens, não significa que só os homens vão enfrentar o juízo e as mulheres vão ficar de boa. O sentido aqui é toda a humanidade, assim que morreu, juízo. A sua alma, o seu espírito não vai ficar perambulando por aí, você não vai puxar o pé de ninguém lá na cama, você não vai ficar reencarnando e reencarnando e reencarnando. O texto é claro. Morreu, juízo. E também vocês não vão ficar dormindo, nem eu, né? Existe essa crença que a pessoa fica dormindo, aguardando. Não. Juízo. Morreu, juízo. Verso 23. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Na versão da língua portuguesa aqui, o tradutor, na hora de fazer a tradução, ele colocou inferno. Mas os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito em português. Certo? Foi escrito em português o Novo Testamento? Em grego. E no grego, essa palavrinha inferno aí é Hades. E por que é muito importante essa observação? Porque Hades significa lugar de mortos. É isso que significa Hades. Lugar de mortos. Perdão. Olha quem estava lá no Hades. O rico era ímpio? Era ímpio. Ele estava lá no Hades. E Lázaro? Era justo. E onde ele estava? No Hades. Só que Jesus ele vai descrever como é o Hades. Eles estavam no mesmo ambiente? Não. Eles estavam no mesmo local, porém em ambientes diferentes e separados. Um estava em lugar de tormentos, enquanto que o outro estava sendo consolado. Mais uma vez, Jesus deixa claro uma coisa com essa narração. A riqueza não salva. E quem é pobre, quem é doente, quem está passando por problemas, não é amaldiçoado ou castigado por Deus. Isso foi uma paulada na cabeça dos fariseus assim, ó. Nos versículos seguintes, nós veremos o desespero do rico. Ele está desesperado. E ele vai começar a conversar, ele vai estabelecer um diálogo de longe. O texto diz, ele viu ao longe. Então ele vai começar a gritar, porque ele está longe. Ele vai começar a estabelecer uma conversa. E no versículo 24, ele clama, ele grita. Olha o clamor do rico. Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Adianta ter misericórdia depois que morreu? O tempo de misericórdia é agora. Não tem segunda chance. A hora de buscar o Senhor é agora. A hora de comunicar a salvação é agora. Não adianta gritar. Se você pode berrar, tem misericórdia. Encerrou o tempo. E o texto continua. E manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua,
Ou seja, ele estava com muita sede. Já passou sede, aquela sede que a sua boca fica seca, e você fica, ai meu Deus, preciso de água. Geralmente quem joga futebol fica assim no final da partida, né? Ele estava assim, com a boca seca e um calor insuportável. E ele fala, eu estou atormentado nesta chama. Já queimou a mão no fogão em algum lugar? É uma dor insuportável. Agora imagina uma eternidade assim. Uma eternidade assim. E olha a arrogância desse sujeito. Ele está no lugar de tormentos. E ele ousa dar ordem ao pai da fé, Abraão. Como assim? Como você ousa dar ordem a Abraão? E ele nem fala com Lázaro, ele está vendo, o texto fala, ele viu ao longe Abraão e Lázaro. Ele ignora o Lázaro. E ele fala com Abraão. Quem que é mais importante? Na cabeça dele, Abraão ou Lázaro? Eu vou falar com Abraão. Arrogância, orgulho. Isso só mostra que ele não mudou em nada a sua essência. O texto não fala, mas eu imagino que por ele ser rico, ele deveria ter muitas pessoas trabalhando para ele. E em vida ele só fazia o quê? Faz isso, faz aquilo, lava meu pé, tô com fome, ele só mandava. E aí ele acha que ele morrendo, ele tem autoridade para mandar em Abraão. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo, só, não precisa ser um copo, só a pontinha, só uma gotinha, para que me refresque a língua. Ele está atormentado em chamas para sempre. Versículo 25. Disse, porém, Abraão. Abraão ainda responde, né? Filho, lembra-te. Abraão vai puxar na memória. Lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro, igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado. E tu, em tormento. Jesus vai quebrar uma outra crença na cabeça do fariseu. Temos por pai Abraão. A salvação é por Abraão? E eles se vangloriavam disso. E Jesus vai atacar essa crença que eles tinham. João capítulo 8, versículo 33 e 34. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Olha a vanglória deles. Somos de descendência de Abraão. Nosso pai é Abraão. Por isso que o rico chamou Abraão de pai. Replicou-lhe Jesus, verso 34. Em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Não importa que você é descendente de Abraão. Cometeu pecado? É escravo do pecado. E o salário do pecado é a morte. É simples assim. Pula para o versículo 44. Vós sois do diabo. Jesus está falando isso para os fariseus. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. Pula para o 58. Olha o grande finale de Jesus. Em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, eu sou, caixa alta aqui, tudo letra maiúscula. Eu sou Deus. Não importa que você é descendência de Abraão. E Abraão reconhece o rico como seu descendente, porque Abraão responde chamando ele de filho. Abraão reconhece, sim, você é um judeu, você é meu descendente, filho. Mas a salvação não é por Abraão. A salvação é pelo Messias, Jesus Cristo, que pagaria e pagou o preço pelo pecado em nosso lugar. Volta lá em Lucas 16, 26. Olha só a situação do rico. Eternamente separado de Deus. Olha o que Abraão responde para ele. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Ou seja, existe uma separação eterna do Senhor. De sorte que os que querem passar daqui para vós não podem, e nem os de lá passar para nós. Morreu em pecado, separação eterna do Senhor. Verso 27 e 28. Então replicou, olha o desespero dele. Pai, eu te imploro, que o mandes à casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Ele só lembrou da família depois que morreu? Imagina, irmãos, morrer, ir para o lugar de tormento, afastado de Deus. Eu tenho meu filho, eu tenho a minha mãe, eu tenho meu irmão, eles não podem vir para cá. Nossa, mas por que em vida você não fez nada? Agora não tem mais o que fazer. E um outro detalhe que é importantíssimo. Mesmo naquela situação, as memórias dele estavam intactas. Ele lembra quem ele era, o que ele fazia, o que ele tinha, ele lembra da sua família, ele lembra dos seus irmãos, ele lembra de Abraão. A sua memória vai ficar intacta. A hora de apresentar a salvação para os nossos parentes, amigos, conhecidos é agora, em vida. Depois, não tem mais o que fazer. Olha a resposta de Abraão, no verso 29. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Sabe o que quer dizer isso aqui? Eles têm Moisés e os profetas? Nessa época ainda não existia nem a igreja e nem o Novo Testamento. Eles tinham a Bíblia, o Taná, o Antigo Testamento. Ouçam Moisés e os profetas.
ouçam a Bíblia, ouçam a palavra de Deus. Eles têm a palavra de Deus como testemunho. No verso 30, mas ele insistiu. Basicamente aqui ele disse o seguinte: não, a sua palavra não vale. Não está escrito isso no texto, tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque Abraão disse, eles têm Moisés e os profetas. Mas olha o que ele fala, olha o que ele responde: não, pai Abraão. Se alguém, ou seja, a sua palavra não é o suficiente. Se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Então ele estava pedindo para que que Abraão ressuscitasse Lázaro e que Lázaro fosse lá anunciar para os irmãos. Não tem como. Nós temos a Bíblia, hoje nós temos a palavra de Deus. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que fosse possível ressuscitar alguém dentre os mortos. Hoje nós temos acesso às Escrituras. Tudo o que precisamos saber a respeito do Senhor, Ele já nos entregou. Está aqui. Já se passaram mais de 2000 anos que o rico está em tormento, em chamas. É difícil assim entrar na nossa cabeça o que é a eternidade. Alguém que é condenado por um crime e é preso a 10 anos de prisão, 10 anos passa rápido. Alguém que é condenado a 50 anos de prisão, passa. Alguém que é condenado à prisão perpétua, passa. Quando ele morrer, ele está liberto. Mas aqui nós estamos falando de uma eternidade. E a questão aqui, meus irmãos, não é trazer a seguinte ideia: deixa eu aceitar Jesus porque eu não quero ir para o inferno. Eu não quero sofrer. A ideia aqui é relacionamento de amor verdadeiro, sincero com o Senhor Jesus Cristo. O maior problema, que é o pecado, Deus, ele já resolveu. Deus, Jesus Cristo, pagou o preço, pagou a dívida pelo meu, pelo seu, pelo pecado de todo mundo aqui. O mais difícil, ele já fez. Quando João Batista olhou para Jesus, o que ele disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Romanos capítulo 3, versículo 23. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Volta no versículo 10 e 12. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer.
Não adianta buscar Jesus para não ir para o inferno. Você já está lá, se você não entregou a sua vida para Cristo. Na verdade, Jesus não manda ninguém para o inferno. Ele tira do inferno. Ele te resgata. Ele paga a sua dívida. Olha o que está escrito em Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. João 3,16. Esse vocês sabem de cor. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, Senhor. Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu sem pecado, para nos dar acesso ao Pai novamente, como cantamos. O véu que separava, hoje não separa mais. Antigamente, somente o sumo sacerdote poderia ter acesso ao lugar santíssimo uma vez por ano. Hoje, se você está dirigindo, Deus está com você. Se você está na sua casa, Deus está com você. O lugar que você tiver, Deus está com você. Por causa de Jesus, Ele te deu acesso ao Pai direto. Não precisa de nenhum intercessor. Jesus deu acesso direto ao Pai. Veja o que está escrito em João, capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou um dos caminhos? Não, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sabe, meus irmãos, a ciência mostra que nós precisamos de, no mínimo, 4 elementos para a gente continuar vivo: água, comida, luz e ar. A ausência de qualquer um desses elementos é morte na certa. Abra em João capítulo 4, versículo 13 e 14. João 4, versículo 13 e 14. Afirmou-lhe Jesus, ele estava falando com a mulher samaritana: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Vida eterna. João,
capítulo 6, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus é o pão da vida. João capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Jesus é a fonte da vida. Ele é o autor da vida. Onde você vai passar a sua eternidade? A gente se preocupa tanto com as coisas desse mundo. Tenho conta para pagar, tenho que trabalhar, tenho que ganhar dinheiro, tenho que comprar remédio, tenho que pagar o carro, boleto. Estou doente. Quantas coisas preocupam a nossa mente. E o pior, deixa eu ver a dancinha do TikTok, deixa eu ver o que estão postando no Instagram, eita, babado, fofoca, perde tempo com coisa que não é importante. E fica no celular, rede social só porcaria. Imagina a sua vida como uma ampulheta. Uma hora vai acabar. E onde você vai passar a eternidade? Jesus, ele é o autor da vida. Se você estiver em Jesus, você tem vida. O que Jesus disse? Eu sou a videira, vós os ramos. Se você pegar o raminho e cortar, tirar da árvore, o que vai acontecer? Vai morrer. A fonte da vida é Jesus. Tem uma musiquinha que a gente canta para a Maria Fernanda e gosta. Eu não sei se os irmãos conhecem a musiquinha, mas é mais ou menos assim, ó. Eu não canto tão bem, mas eu vou arriscar aqui, ó. Se o seu coração parar de bater agora, se você for embora, para onde você vai? Para onde você vai, meu irmão? Há dois lugares. O mais difícil, o seu. Ele disse na cruz: Pai, nas tuas mãos eu entrego. Eu não vim aqui pregar medo. Eu vim aqui trazer uma boa notícia, inclusive para mim. E qual é a boa notícia? Que se eu me arrepender, que se eu crer que sou um pecador miserável e mereço a morte, eu mereço o castigo, eu mereço a punição, e crer, Jesus, eu mereço, mas tem misericórdia de mim. Me perdoa, Pai. Eu preciso do Senhor na minha vida. Eu posso ter riqueza, posso ter dinheiro, posso ter a profissão mais bem-sucedida, posso ter carro, posso ter tudo. Mas se eu não tiver o Senhor, eu não tenho nada. Olha o que está escrito em João, capítulo 14.
É lindo esse texto. Versículo 2 e 3. É Jesus dizendo, João capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, olha a nossa esperança. Voltarei e vos recebereis para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vocês também. Jesus, ele vai voltar para buscar a sua igreja. Você está vivo aqui, agora. A morte é um piscar de olhos. Se você não entregou a sua vida ainda para Cristo, agora é o momento. Depois que morrer, não adianta mais. Quando a gente cumprimenta os irmãos, a graça que foi nos dada por causa da obra de Cristo. As pessoas confundem graça com sem valor. Tudo que é gratuito, geralmente tudo que a gente ganha é porque não tem valor, né? Mas aqui é o contrário. O valor é tão inestimável que se não fosse dado de graça, ninguém aqui ia conseguir ter acesso. Graça e paz. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos nos colocar de pé e orar? Pode orar? Senhor Deus e Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós queremos te adorar, te exaltar e te agradecer pela tua infinita bondade e misericórdia. Senhor, somos tão pecadores, tão falhos. Precisamos do Senhor em nossa vida, Pai. Nos ajuda, Senhor, a nos arrepender dos nossos erros. Nos ajuda, Senhor, a tomar a nossa cruz todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a nos renunciar todos os dias. Nos ajuda, Senhor, a abrir mão da nossa vontade, abrir mão da prática do pecado, Senhor, para viver uma vida contigo eterna, Pai. Obrigado pelo presente da salvação. Obrigado, Senhor, por ter nos amado tanto e ter entregue o teu Filho na cruz como sacrifício perfeito do Senhor, para receber a punição, o castigo do nosso pecado, Pai. Senhor, Jesus veio nesse mundo e morreu naquela cruz sem nenhum pecado. Se o salário do pecado é a morte, Jesus não merecia morrer. Mas Ele que entregou a sua vida para que um dia a gente pudesse sentar à tua mesa. Antes nós éramos filhos do diabo, filhos da ira. Mas agora, Pai, a todos quantos creram no seu nome, a esses foi dado o direito de se chamarem filhos de Deus. Obrigado, Senhor,
porque isso partiu do próprio Deus. Que essa palavra, Senhor, impacte a nossa vida. E que essa palavra gere uma transformação verdadeira na nossa vida. Que não seja emoção, Pai, porque emoção é passageiro. Mas que seja uma verdade genuína, Senhor. Jesus fala que aquele que ama ao Senhor guarda as tuas palavras. Nós queremos, ó Pai, amá-lo, não com palavras apenas, mas queremos amá-lo com atitudes, com uma vida piedosa, uma vida de reverência ao Senhor, entregue ao Senhor. Por favor, meu Pai, leva, Senhor, essa boa notícia, Senhor, para todos que não te conhecem. E nos encoraja também, Senhor, a fazer o mesmo. Que nós possamos ir a todo o mundo, a todas as pessoas, de todas as nações, e pregar essa boa notícia, ó Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, esse domingo. Que essa palavra, Senhor, verdadeiramente produza muitos e muitos e muitos frutos para o Senhor. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o amor de Deus, o Pai, amor manifesto na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que tem derramado, Senhor, superabundante graça, Senhor, sobre as nossas vidas, Amém. a cada dia. Amém, Senhor. E tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus, do Espírito Santo. Amém, Senhor. Que tem nos consolado, tem nos ensinado e tem nos guardado até o dia do nosso encontro. Amém, Senhor. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. 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 Irmãos,